Evangelho de Mateus, capítulo 4. Versículos de 1 a 10. Mateus, capítulo 4, versículos de 1 a 10. Assim diz a palavra do Senhor. A seguir, foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: Se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: Está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo. E lhe disse: Se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: Aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te susterão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E lhes disse: Tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: Retira-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele darás culto. Com isto, o deixou o diabo, e eis que o vieram anjos e o serviram. Meus queridos, nós temos falado nesses domingos a respeito da identidade, algo que tem se perdido e algo que é oculto às pessoas que não conhecem ao Senhor Jesus. As pessoas têm vivido uma falsa identidade, porque a verdadeira identidade, como nós temos estudado aqui, ela só pode ser forjada no Senhor Jesus. Somente aqueles que conhecem a Jesus, somente aqueles que vivem segundo a vontade do Senhor, que são discípulos de Jesus, têm a sua identidade formada. E nós temos aprendido isso, aprendemos e falamos aqui a respeito do profeta Jeremias, onde ele fazia aquela pergunta de quem pode dizer quem eu sou, e lá no capítulo 1, Deus fala quem ele é. Deus revela a Jeremias quem ele é, da onde ele veio, o que ele vai fazer e para onde ele vai. Porque ele tinha sua identidade firmada no Senhor. E nós podemos relacionar a esse texto de Jeremias em relação à sua identidade, lá no Salmo 139, versículos 13 e 14, que diz assim: Pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio da minha mãe. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. O próprio salmista, aqui no caso Davi, reconheceu de onde que ele veio. Veio do céu, veio de Deus. Então, nós não somos obra do acaso. Você não nasceu por acaso. Você não nasceu porque talvez, às vezes, os seus pais não queriam que você nascesse e você escorregou. Não era da vontade deles que você nascesse, mas isso não importa. O que importa é que a vontade de Deus prevaleceu e ela queria que você e eu nascessem. Por isso nós estamos aqui. E Jeremias sabia disso. E é isso que o texto de Jeremias fala, é isso que a vida de Jeremias reflete. Ele sabia quem o criou e quem deu essa identidade a ele foi o próprio Deus. Nós vemos também na vida de João Batista, o tema que nós usamos aqui, quem efetivamente nós não somos. E João Batista, ele sabia quem ele não era e para que ele foi chamado. Ele foi chamado para ser o precursor, para aquele que prepararia o caminho de Jesus, o Salvador. E ele colocou Jesus acima de todas as coisas. Ele mesmo disse que aquele que viria, ele não era nem digno de desatar as suas sandálias. E esse foi João Batista. Ele disse que eu diminua para que ele cresça. Os seus discípulos ficaram um pouco equivocados, dizendo a respeito do que Jesus estava fazendo, e os discípulos disseram: mas espera aí, esse homem está te dizendo quem ele é, o Filho de Deus, e você não se importa com isso? Não, o que importa é que eu estou diante da face dele. Meu nome está diante dele.
A obra maior de Deus na vida de João Batista, ele sabia que essa obra era grande. E essa obra era uma obra aos olhos de Deus. Ele era grande aos olhos de Deus. Foi o que nós estudamos semana passada. E assim se reflete a vida de Jeremias e de João Batista na nossa vida também. Né? Nós não nascemos do acaso, nascemos de Deus, com um propósito, uma missão, para glorificar o nome de Deus e para termos uma identidade nele. E assim João Batista também. Nós somos chamados para preparar o caminho de Jesus, porque nós sabemos quem nós somos no Senhor. Nós sabemos quem somos no Senhor. E, meu querido, Jeremias diz que ele não é fruto do acaso, mas da ação intencional e graciosa do Deus e Pai, porque existe um propósito maior para tudo na vida de Jeremias e assim também na nossa vida, assim como João Batista, que nós não somos o que fazemos, o que temos, o que sentimos, o que a cultura diz que somos, somos quem Deus diz que somos. Nós vimos isso na vida desses dois homens. E hoje eu quero falar sobre a vida de Jesus, né? A identidade de Jesus, para que nós venhamos a nos espelhar nessa identidade, para que nós venhamos vencer certas tentações na nossa vida que nos faz dividir os nossos olhares em relação a muitas vezes aquilo que nós somos quando nós caímos em tentação. E diante das tentações nós devemos ser fortes, pois nós sabemos quem nós somos. E Jesus vai nos mostrar a respeito desse texto como que nós devemos viver, como que nós devemos nos posicionar diante das tentações. Jesus sabia quem ele era. Jesus sabia quem ele era. Como que Jesus sabia quem ele era? Ele sabia que ele era nos versículos 16 e 17 do capítulo 3. Volte comigo um pouquinho aí. Versículo 16. Batizado Jesus saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. E eis uma voz dos céus que dizia: Este é meu Filho amado, em quem me comprazo. Olha que coisa maravilhosa. Jesus aqui, ele é o Filho amado de Deus. Antes mesmo de começar o seu ministério, Jesus ainda não havia começado o seu ministério. Ele aqui estava no batismo, e aí naquela cena maravilhosa, né, onde tem a presença do Espírito Santo vindo como pomba, a voz do céu, o Pai, dizendo: Este é meu Filho, quem me compraz, em quem eu me alegro, e Jesus ali sendo batizado, a Trindade ali. E nós vemos essa cena e Jesus sendo reconhecido por Deus, de quem ele era em Deus, a sua identidade. Ele era filho amado de Deus. Ele era filho amado de Deus. Jesus não havia feito nenhum discurso, não tinha nenhum discípulo, não havia feito nenhum milagre, nenhum evento significativo. E Deus olha para ele e fala assim: Você é meu filho, filho que eu amo. Filho que eu amo. Isso nos prova que nós não precisamos de muita coisa para agradar a Deus. Na verdade, o amor de Deus é independentemente do que nós fazemos para Ele. O amor de Deus por nós não muda, é imutável. O amor de Deus é imensurável, é extravagante. Eu não preciso fazer nada para Deus me amar mais. Nem fazer de menos, pensando que Ele vai amar a mim de menos. Ele vai me amar menos. O amor de Deus por nós é único, é amor de pai para com filho. Esse é o amor. Esse é o amor que Deus tem por nós, assim como Ele tem pelo seu Filho. Este é meu Filho amado, em quem eu me agrado, em quem me comprazo. O texto de Romanos, capítulo 8, versículo 15 e 16, vai dizer algo sobre isso também. Romanos, capítulo 8, versículos 15 e 16. Diz assim: Porque não recebeste o espírito de escravidão, para viverdes outra vez atemorizados, mas recebeste o espírito de adoção, baseados no qual clamamos: Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos o quê? Filhos de Deus. E nós podemos perceber que é o Espírito aí com letra maiúscula e o Espírito com letra minúscula. Esse Espírito é o nosso Espírito, de letra minúscula, e o maiúsculo é o Espírito Santo de Deus. Então, nós recebemos em nosso Espírito o Espírito Santo de Deus. Em nossa vida, o Espírito Santo de Deus. E esse Espírito, o Espírito Santo de Deus, testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus.
há uma certeza dentro de nós, em nosso espírito, na nossa alma, que nós somos filhos de Deus. Você não precisa duvidar, porque às vezes há momentos na nossa vida em que parecemos que, será que eu sou filho de Deus mesmo? Diante de tudo que eu estou passando? Ou diante de um pecado que eu cometi? Saiba que você tem o Espírito Santo de Deus. Se você confessou Jesus como o único Senhor e Salvador da sua vida, de fato e de verdade, houve arrependimento diante do Senhor, você é filho de Deus. Você tem o Espírito Santo dele que habita em você. Você é templo do Espírito Santo, morada de Deus, casa de Deus. Por isso não precise duvidar, mesmo que em momentos difíceis pareça que Deus se esqueceu de mim ou saiu de mim, não. Em nenhum momento o Espírito Santo vai sair de nós. A partir do momento em que nós entregamos a nossa vida a Cristo, respondemos ao seu chamado, o Espírito Santo vai habitar para sempre em nós, até Jesus nos chamar. Não se preocupe com isso, porque o Espírito de Deus testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus, filhos de Deus. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que nós somos filhos de Deus, filhos de Deus. Voltando ao texto, Mateus capítulo 4, nós vemos então, no versículo 1, o seguinte: a seguir foi Jesus então levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Logo após o seu batismo, né, Deus vai dar uma prova para Jesus. Ele vai ao deserto e fica ali 40 dias e 40 noites no deserto para ser tentado pelo diabo. E o versículo 2 continua dizendo: e depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Jesus teve fome. Nós vemos aqui a humanidade de Jesus, diante desse extremo que ele estava vivendo no deserto. Né? Um deserto é um sol escaldante, à noite frio, e ele passou ali 40 dias e 40 noites. E ele teve fome ao final desses 40 dias e 40 noites. Então, no versículo 3, né, o tentador, aproximando-se, lhe disse: se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Nós vemos aqui, meus irmãos, então, o diabo, ele tendo a intenção, meus irmãos, de impedir que Jesus cumprisse a sua missão. Essa é a intenção. Essa é a intenção de Satanás aqui, que Jesus cumprisse a sua missão. O diabo não ia tentar Jesus se ele tivesse a oportunidade de derrubá-lo. Ele aproveitou no momento de fraqueza, ele teve fome. Então, esse é o momento que eu tenho a oportunidade de derrubar Jesus. Então, ele se coloca nesse objetivo de cumprir essa missão, de impedir que Jesus cumprisse a sua missão. Qual que era a missão de Jesus? Morrer na cruz pelos nossos pecados. E se o diabo conseguisse derrubar ali, ele não faria isso. Por isso, quando ele se encontra no deserto, o diabo o ataca numa dimensão essencial na vida de Jesus. O diabo tinha a intenção, então, de fazer isso, quebrando o quê? A sua identidade. A ideia de Satanás era atacar a identidade de Jesus. Esse é o ponto aqui. E eu queria que nós vamos entender melhor o porquê que Satanás queria derrubar Jesus e ele tenta derrubar pela sua identidade, deturpando, tirando, influenciando de uma forma em que Jesus não reconhecesse quem ele era diante do Pai. Essa é a ação de Satanás aqui nesse momento. E no versículo 3, como nós lemos aqui, ele diz algo interessante aí, como nós lemos: se és filho de Deus. Satanás coloca uma dúvida: se. Né? Se. É uma condição. Será que você é filho de Deus? Porque se você é filho de Deus, você pode transformar essas pedras em pães. E nós vamos tocar num ponto aqui em que havia o quê? Uma necessidade de Jesus e um desejo de se alimentar. E é nesse ponto que Satanás tenta derrubar Jesus. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, ele teve fome. E é na necessidade de Jesus que ele vai. E ele coloca uma dúvida: se você é filho de Deus, você pode transformar isso. Quantas vezes nós não temos isso na nossa vida? As vozes que nós ouvimos: será que você é filho de Deus mesmo? Pelo que você está passando? Você não tem dúvida, não? Olha só, Jesus faria isso com você?
Olha que maldade de Jesus. Olha o quanto que você está sofrendo pelo seu filho, como você está sofrendo no seu trabalho, a angústia que está no seu coração. Será que você é filho de Deus mesmo? Você tem certeza disso? Satanás vai na nossa necessidade. Ele é esperto. Ele vai nos nossos pontos fracos, naquilo que a gente pode ceder, naquilo que a gente pode cair em tentação. Né? Por isso que o Pai Nosso fala, né? Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Essa é a oração que Jesus nos ensinou. E diante da necessidade, muitas vezes, a gente tende a cair, tende a duvidar da paternidade de Deus por nós. E essa voz desse tentador, eu quero colocar como a primeira tentação aqui. Houve 3 tentações, né, no mesmo cenário. Essa primeira tentação, eu quero dar um nome de apetite. 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 Em vez de colocar aqui a necessidade, trocar a fome por apetite. Jesus teve essa vontade de comer, de comer. E essa é a voz do tentador nessa primeira tentação. E algo que nós devemos cuidar é que muitas vezes nós devemos assumir a responsabilidade por suprir os desejos e necessidades. Muitas vezes nós queremos assumir essa responsabilidade de suprir os nossos desejos, de suprir as nossas necessidades. Você já passou por isso? Eu estou passando uma necessidade, eu vou tentar dar um jeito para resolver o meu problema. É essa voz do tentador que vem sobre nós. Tenta resolver com as suas próprias mãos. Vai lá, faz. É isso que Satanás falou para Eva. Vai lá, come. Vai lá. Supra isso. Você vai ser como Deus. Você vai ser conhecedor do bem e do mal. É isso que Deus não quer. O que está faltando para você? É isso que o diabo fala. Vai lá e faz com as suas próprias mãos. Dá um jeito. Você consegue. E ele coloca situações para que você dê o seu jeito. Não faça o jeito de Jesus, mas faça o jeito que ele quer que você faça. Para te envergonhar, para te derrubar, para te destruir. Não é isso que o diabo veio fazer? João 10:10. O diabo veio para quê? Roubar, matar e destruir. É isso que ele veio fazer. O mal veio para isso, para nos roubar, para nos destruir. E nós devemos estar atentos, muitas vezes, diante das nossas necessidades. Não queremos realizar da nossa forma, mas que nós tenhamos sempre o desejo de realizar da forma de Jesus, do jeito de Jesus, porque aí vai dar certo. Mesmo que você não se sinta à vontade em realizar a vontade do Senhor. Mesmo que você, às vezes, não concorde com a vontade do Senhor. Porque, às vezes, tem coisas que não concordam, né? Você fala assim, mas Deus tem que fazer isso mesmo? Vai contra a sua natureza. Às vezes, da facilidade, da preguiça, do atalho. E Deus fala, não, faz por aqui. Faz por aqui que esse é o melhor caminho. Faz por aqui que você vai ter sucesso. O sucesso não é o sucesso desse mundo que a gente preza, né? Mas o sucesso de ter vitória sobre as tentações, de ter vitória, e muitas vezes em momentos em que nós fracassamos, mas nós nos erguemos do Senhor, dizendo, Senhor, qual que é o seu jeito? Me ensina. E o Senhor vai e nos ensina. Tem ouvidos para o Senhor. Então, essa primeira tentação, que é o apetite, ela tem um propósito de Satanás sobre a nossa vida. Semear desconfiança acerca do amor e do cuidado de Deus para conosco. Esse é o propósito de Satanás, semear desconfiança acerca do amor e do cuidado de Deus por nós. E isso é muito perigoso. Isso é muito perigoso. Esse é o propósito de Satanás para as nossas vidas. Então, tome cuidado. Saiba do amor de Deus por você, que ele é imutável, não muda, não muda. O amor de Deus é para sempre. E o propósito de Satanás é causar dúvida no seu coração em relação ao amor de Deus. Ao cuidado de Deus por sua vida e por minha vida. E qual que é a consequência dessa primeira tentação, que é o apetite, né? Da nossa necessidade aí em algumas áreas da nossa vida? É nos tornarmos reféns dos nossos desejos. Essa é uma consequência de nós nos tornarmos reféns dos nossos desejos, que são os apetites que nós temos da nossa carne. Nós temos uma natureza pecaminosa, todos nós. Apesar de sermos regenerados pelo poder de Deus, ser novas criaturas, ser filhos de Deus agora, a natureza má, ela está lá ainda, o velho homem está lá. Existe o velho homem e o novo homem dentro de nós, e essa luta é constante.
dentro de nós. É isso que Paulo fala, né? O bem que eu quero fazer, eu não faço, mas o mal o tempo todo, porque a nossa natureza é fazer o mal. O nosso coração, ele é corrupto, ele é maldoso, e a nossa tendência é fazer isso. Então, a consequência de nós ouvirmos a voz, de queremos realizar as nossas necessidades conforme a nossa vontade, é de nos tornarmos reféns dos nossos desejos. E esses apetites, eles são, pode ser várias coisas, comida, pode ser sexo, dinheiro ou qualquer outra coisa que nos entregue ao prazer. Até série de Netflix, né? Ah, eu vou assistir mais um capítulo. Ah, eu vou, né? E você fica ali 2, 3, 4 horas, você encerra o seu dia de folga, você quer saciar o seu apetite. É tudo aquilo que faz com que nós não venhamos a brecar, que tenhamos desejo por mais e mais daquilo. Isso é apetite. E nós temos que saber os limites. Nós temos que saber, não, é até aqui, tá bom, chega. Tá bom. Já foi prazeroso, até o prazer, ele está dentro de um âmbito de princípios e valores estabelecidos pela palavra do Senhor. Eu preciso conhecer os limites. E eu só vou conhecer os limites se eu conhecer a palavra do Senhor. Até onde eu posso ir? É até aqui. Nós vivemos num mundo assim, né? Onde todas as coisas, né, me são lícitas, mas nem todas me convêm. E para eu saber as que não me convêm, eu preciso conhecer o Senhor. Eu preciso saber qual é a minha identidade no Senhor. Eu preciso resistir às tentações que me faz derrubar, que me faz viver longe, afastado do Senhor, que é o pecado. Porque quando eu sou tentado e eu caio na tentação, eu peco contra Deus. E o pecado faz o quê em relação a Deus? Me afasta de Deus. E eu vou me afastando de Deus. E eu vou me afastando mais e mais de Deus. E a luz vai deixando de brilhar, vai se apagando dentro de nós. E a Bíblia diz, não apagueis o Espírito que está dentro de você, o Espírito Santo. E nós apagamos o Espírito com o quê? Com o pecado nas nossas vidas. Com o afastamento de Deus. Por nos entregar aos nossos apetites, seja eles quais forem. E todos os apetites, quando nós realizamos, de forma que não desagrada a Deus, quando se passa do limite, eles vão trazer seríssimas consequências para nós. Porque todo pecado traz consequência para as nossas vidas. Deus perdoa o pecado? Perdoa todos os pecados. Mas Deus não tira a consequência do pecado da nossa vida. Nós podemos ver isso na palavra do Senhor. Todos os pecados foram perdoados por aqueles que se quebrantaram diante do Senhor. Mas a consequência, ela veio. Então, meus irmãos, que o nosso prazer seja fazer a vontade do Senhor. Tome cuidado. Essa foi a primeira tentação, o apetite. E nós vimos aqui, então, a voz do tentador sendo soprada para Jesus. Qual que era o seu propósito? De semear desconfiança acerca do amor e do cuidado de Deus pelo próprio Senhor, por Jesus. E a consequência é torná-lo refém dos seus desejos, do seu apetite. Assim é para conosco. E nós podemos perceber, meus irmãos, no capítulo 4, o que Jesus responde a respeito dessa primeira tentação. Qual que é a resposta de Jesus para essa primeira tentação em relação ao apetite, em relação à sua necessidade? O que ele diz? Jesus, porém, respondeu, está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Eu queria que você trocasse aqui essa palavra, não só de pão viverá o homem, não só de prazer viverá o homem. Não só de prazer viverá o homem. O sentido dessa palavra tem a relação com o prazer, com o apetite. E é o que diz lá no Salmo 1, né? Antes, o seu prazer está na lei do Senhor. E nela, o que você faz? Eu medito. Então, o nosso prazer tem que estar onde? Na lei do Senhor, não na nossa carne. Não na nossa carne. Eu queria que você entendesse que existe prazeres na vida. Existe. Deus nos dá prazeres, mas dentro de um limite, como eu disse aqui, dentro dos princípios e valores do reino do céu. O sexo tem o seu lugar, aonde? No casamento. E ele deve ser desfrutado aonde? No casamento. Esses são os limites que Deus coloca para a relação sexual. Na relação de finanças, o cuidado que você deve ter, o zelo. O cristão, o discípulo de Jesus, ele pensa antes de gastar o seu dinheiro. Onde que eu vou investir meu dinheiro? O que eu vou fazer? Primeiramente, eu devolvo as primícias ao Senhor. Isso deve ter no coração do crente. A 10ª parte, eu parto da 10ª parte daquilo que Deus tem me dado, e Deus vai me honrar.
Ah, não, pastor, vai me faltar. Quantos testemunhos eu ouço de pessoas que, né, deixaram de dar o dízimo por um certo aperto, e o que acontece? Na vida, a coisa só vai piorando. Mas quando aquela pessoa, mesmo num momento difícil, de crise financeira, ela foi fiel ao Senhor, o Senhor foi fiel a ela. Creia, porque é um mandamento de Deus. O dízimo, a oferta, é um papel do cristão, é uma ordem do Senhor para nós. Por quê? Deus precisa do nosso dinheiro? Não precisa, Ele é dono do ouro e da prata, mas Ele quer ver se eu e você somos fiéis a Ele, porque Ele é fiel a nós. E quanto mais sermos fiéis a Ele, mais Deus vai nos honrar, nada vai nos faltar, teremos o necessário para o resto da nossa vida. O justo nunca vai mendigar o pão, porque ele é justificado, ele é discípulo, ele é aquele que obedece à palavra do Senhor e faz com alegria tudo isso. Então, dentro deste âmbito, o prazer nosso deve ser na lei do Senhor, na lei do Senhor. E o texto continua ainda, versículos 5 e 6. Então, o diabo o levou à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo, e lhe disse: se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te susterão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Então o diabo agora leva ele em Jerusalém, a cidade santa, a principal cidade do mundo, e fala: olha aqui, se você se soltar do pináculo do templo aqui, o que vai acontecer? Olha a dúvida que ele coloca: se és filho de Deus, joga daqui de baixo. Olha o diabo de novo na identidade de Jesus. Está vendo? Se és filho de Deus, olha só o que você está passando aí. Olha a dificuldade que você está passando. Se é filho de Deus, joga-te para baixo aí, que os anjos vão te guardar. Vamos ver se você tem esse poder aí. Faça algo extraordinário, Jesus. Você não é o rei dos reis? Não é o Senhor dos senhores? Não veio para uma missão aqui de morrer na cruz pelos pecadores? Então, você não tem poder? Se joga daí, faça algo extraordinário. Vamos ver se você consegue. Meus irmãos, eu tenho um certo problema em relação a isso, em relação a pregadores que vivem o tempo todo no extraordinário, né? O tempo todo nos milagres. Eu fico até, às vezes, constrangido. Falo, mas, nossa, eu olho, ele só vive nos milagres, só vive no sobrenatural, só vive no extraordinário, só vive nas coisas que vão fazer com que ele alcance o segundo, terceiro céu e vejam a glória do Senhor, meus irmãos. É algo preocupante isso, porque na maioria das vezes nós vivemos o ordinário da vida, o dia a dia, onde Deus nos sustenta em todo momento, nos dando o pão de cada dia, o alimento, na saúde, na dor, o Senhor nos cuida de nós com medicação. É o ordinário, e às vezes a gente busca e vê nesses pregadores, né, essa vontade, esse desejo, essa questão de sempre ver o extraordinário, o milagre. Meu irmão, o maior milagre que a gente tem é a salvação em Cristo Jesus. Nós temos a vida eterna em Cristo Jesus. Nós nascemos de novo, que é milagre de nascer de novo. Você já tem o milagre de nascer, e o segundo milagre que é nascer de novo em Cristo. Não precisa mais de milagre, não. Olha o que nós temos de Deus, quanta coisa boa, quanta bênção de Deus. Então, pare, meus irmãos, de ficar buscando o extraordinário do Senhor. É isso que o diabo ofereceu para Jesus. Faça o extraordinário, esse joga aí que os anjos vão pegar, que vai fazer. Eu não estou falando que Deus não faça extraordinários na nossa vida. Você tem testemunhos aí do que Deus fez na sua vida, de milagres, de coisas sobrenaturais, mas dá para contar numa mão aí, o que Deus fez de sobrenatural na sua vida. Na maioria das vezes foi ordinário, a maioria das vezes, na nossa caminhada com o Senhor, é isso que Ele nos abençoa. Então, tome cuidado com isso, sabe por quê, meus irmãos? A segunda tentação aqui, que eu quero dar o nome de aprovação, você está vendo aí que eu estou colocando tudo A no começo para você guardar, né? O primeiro é o quê? Apetite, o segundo, aprovação, até para você decorar, até o final do sermão aqui, falta uns 10 minutinhos, você vai decorar. Então, a aprovação, a voz do tentador aqui, então, ela vem para que Jesus tenha essa aprovação. E muitas vezes, meus irmãos, nós assumimos a responsabilidade por fazer da nossa vida algo extraordinário. Tome cuidado com isso. Das pessoas olhar para nós e falar assim, olha o que fulano de tal fez. Nossa, muito bem. Muitas vezes a gente quer as palmas, os confetes, as luzes sobre nós. Nossa, fez bem feito. As pessoas, nós gostamos disso porque faz bem para o nosso ego. A gente tem que tomar muito cuidado com o nosso ego. Muito cuidado com o nosso ego. Nós não precisamos alimentar mais o nosso ego do que a gente tem.
A gente já é muito inflado. E muitas vezes nós queremos ser aplaudidos e ser reconhecidos pelas pessoas. A Bíblia diz que é melhor agradar a Deus do que aos homens. Agrade ao Senhor. Cuidado pela aprovação que você quer dos homens. Cuidado com a aprovação que você quer dos homens. Nós precisamos ser aprovados por Deus. E nós já temos essa primeira aprovação. Nós somos filhos amados do Senhor. Quer maior aprovação do que essa? Então não se preocupe, né, com a sua autoestima baixa, né, que as pessoas falam. Nossa estima já é altíssima porque nós somos filhos de Deus. Nós somos amados de Deus. E o propósito, meus irmãos, dessa segunda tentação, da aprovação, é semear desconfiança acerca do nosso valor aos olhos de Deus, em meio ao ordinário. É isso que acontece. Em meio ao ordinário, a gente pensa que Deus não me ama, porque eu só estou na vida simples. Meu irmão, quer coisa melhor do que ter a vida simples com Jesus? Nada nos falta, temos o pão nosso de cada dia, temos um teto para dormir, temos cama, cobertor quentinho, uma família. Quantas bênçãos! Então, meu irmão, cuidado com isso. Cuidado com a aprovação dos outros. Cuidado pelo fato de você ser aprovado nas redes sociais, né? Nos Instagram da vida, né? Você faz vários cenários ali para ser aprovados por outros, para levar curtidas dos outros. Cuidado com isso, meu irmão. Cuidado com a aprovação dos outros. Queira ser aprovado pelo Senhor, na sua vida, na sua integridade, nos seus caminhos diante do Senhor. E qual que é a consequência de você querer ser aprovado pelos outros, ou até mesmo por você mesmo? Nós tornamos-nos reféns do sucesso, do extraordinário, da visibilidade e da aprovação dos outros. Nós ficamos reféns disso, do que os outros vão pensar de mim. O que fulano de tal vai pensar de mim? Meu irmão, não importa o que o outro vai pensar de você, o que importa é que Jesus pensa a respeito de você, meu irmão. Não se preocupe com a aprovação dos outros, o que os outros vão achar a respeito de você. Se preocupe com o que Jesus vai achar sobre você. Ai, mas a minha reputação, meu irmão. Faça as coisas de Deus, busque o Senhor, busque a aprovação dEle. É isso que nós precisamos entender, né? Cuide das coisas do Senhor e Deus vai cuidar das suas. A reputação é dada por aquilo que você faz diante do Senhor, mesmo que venham pessoas dizer contra isso em você. Você sabe quem você é diante de Deus. Você sabe as coisas que você tem feito diante do Senhor. Então, meu irmão, fique em paz. Fique em paz em relação a isso. Tome cuidado com a aprovação. Tome cuidado com a voz do tentador, com o propósito que ele tem de semear desconfiança acerca do seu valor diante dos olhos de Deus, em meio ao ordinário, em meio à vida comum da nossa vida, diante das consequências que isso nos traz, de nos tornarmos reféns do sucesso, do extraordinário, da visibilidade e da aprovação dos outros. Cuidado com isso. O versículo 7, Jesus responde em relação a isso. Também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Não tentarás o Senhor teu Deus. Não tente o Senhor teu Deus. Não ponha à prova o Senhor seu Deus. Foi o que Deus diz ao povo lá no deserto, né? Enquanto eles estavam ali querendo mais coisas a respeito de Deus. É o texto que nós usamos lá em Deuteronômio capítulo 6 e 16, a respeito de Massá e Meribá, em que o povo pede água e não está suficiente. E Deus dá água, e o povo continua reclamando, e lá na frente Moisés vai falar, vocês só reclamam. Deus tem dado tudo para vocês, parem de reclamar, parem de murmurar. Olha o quanto Deus já fez por vocês. Não tente, não prove, não põe à prova o Senhor teu Deus. A palavra ali, prova, aqui é tentação. Não tente o Senhor Deus. Olha o que Deus tem dado para vocês. Olha o que Deus tem dado para vocês. Tome cuidado com isso. Tome cuidado com isso. Versículo 8 e 9. Levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E lhe disse, tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Todos os reinos do mundo e seu esplendor eu vou dar para vocês, se você me adorar, se você se prostrar. O que Lúcifer está oferecendo a Jesus aqui? Um atalho. Por que um atalho? O que aconteceria com a morte e ressurreição de Jesus? O que Deus daria para Jesus? Toda a autoridade. Ainda Jesus não tinha toda a autoridade,
Mas Jesus sabia que teria. Então Jesus oferece o quê? Encurta o caminho. Aqui, eu vou dar todos os reinos. Prosta. Olha só, os atalhos. Meus irmãos, tome cuidado com os atalhos. A terceira tentação aqui é a ambição. Ambição. Qual a primeira? Apetite. Segunda? Aprovação. Terceiro? Ambição. Ambição. A voz do tentador, ela vem para que nós venhamos assumir a responsabilidade por tornar-se grande e de forma rápida. Grande de forma rápida. É o que a nossa sociedade oferece. A nossa cultura quer que você seja grande e rápido. Grande e rápido. Você deve ser o melhor da sua profissão com 21 anos de idade. É isso que o mundo fala. Então você tem que se esforçar, você tem que fazer um mestrado, doutorado, você tem que ser o melhor. Tome atalhos para que isso aconteça. Meus irmãos, há um processo na nossa vida. E os mais velhos sabem disso. Que Deus é um Deus de processos. Deus é um Deus de processos na nossa vida. Por quantas coisas você teve que passar para chegar onde você está hoje? Quantas lutas, quantas frustrações, quantas derrotas, quanto suor, quantas lágrimas diante do Senhor para chegar onde você está hoje. Então tome cuidado, mesmo que diante de tudo que você tenha passado, você agora, agora eu estou cansado, eu vou tomar uns atalhos aqui para dar uma tranquilizada, eu vou cortar um caminho aqui, mesmo que dê uma desagradada diante do Senhor, depois eu peço perdão e está tudo certo. Não está tudo certo. Você pode até pedir perdão depois, mas não se esqueça das consequências. Não se esqueça das consequências. Tome cuidado com a voz do tentador, que tem um propósito, nessa ambição, de semear desconfiança acerca das promessas de Deus para com as nossas vidas. Deus tem promessas para as nossas vidas. Deus tem promessa, e Ele quer desconfiar. Ele quer que você desconfie, porque nesse caminhar, Deus está nos preparando, Deus nos está lapidando para nós alcançarmos aquilo que Ele tem para nós agirmos no Seu reino, para nós sermos bênção no Seu reino. Então, cuidado com o propósito de Satanás, que é gerar essa desconfiança. Será que é isso mesmo? Não, mas até agora não chegou a minha bênção, eu estou aqui lutando, até agora não chegou. Meu irmão, calma, no tempo de Deus vai chegar, fica tranquilo, descansa no Senhor. Espera no Senhor, não é isso que o Salmo diz? Esperei confiadamente no Senhor, e Ele o quê? Me ouviu, se inclinou para mim, ouviu a minha voz, calma, coloque seu coração diante do Senhor, a sua oração, busque ao Senhor, e no tempo de Deus acontecerá. A nossa necessidade é para agora, então nós falamos, Deus, faz agora, mas não é agora, na maioria das vezes. É daqui a um tempo. Eu sempre falo aqui, que Deus não vai dar aquilo que a gente quer. Muitas vezes Deus não vai dar aquilo que a gente quer, Deus vai dar aquilo que a gente precisa. Na maioria das vezes, Deus não vai dar aquilo que a gente quer. Porque a gente tem visão limitada do que está acontecendo. A gente não conhece o futuro. Alguém conhece o futuro aqui? Quem que já está no futuro? Deus. Então descanse nele. Acalme o seu coração nele. A voz do tentador vem para que você venha desconfiar, então, das promessas de Deus para com as suas vidas. Se paute nas promessas de Deus. Onde está a promessa de Deus para a sua vida? Está aqui, ó. A promessa de Deus aqui, ó. 66 livros de promessa de Deus para a sua vida. Dá para você ler, meditar, se debruçar diante das promessas do Senhor. Que você busque as promessas do Senhor. E para toda promessa há uma condição. Se você fizer isso, se você andar nos caminhos, para toda promessa há uma condição. Então busque o Senhor, busque viver conforme a sua vontade, e Deus vai te abençoar. E Deus vai te abençoar, porque Ele é fiel. E qual que é a consequência da ambição? Tornarmos-nos pessoas ansiosas, obstinadas e propensas a atalhos, que é a ausência de ética na nossa vida. É isso que acontecerá se você ser seduzido pela ambição. Então você vai se tornar pessoa ansiosa. Nosso país aí é o terceiro país que é mais ansioso do mundo. Mais de 15% da população é ansiosa. E o que gera ansiedade? Depressão. Então cuidado com a ansiedade. O que é ansiedade? Excesso de preocupação. É uma coisa que... E tem um estudo aí que fala que mais de 80% daquilo que você fica ansioso não vai acontecer. Tem isso. Descanse no Senhor. Calme o seu coração nele. Não adianta você ficar ansioso. Se você seguir a ambição, eu quero isso, eu preciso disso, será? É a pergunta que você tem que fazer para Deus. Será? Será que você precisa disso mesmo? Será que é uma necessidade sua? Coloque-se diante do Senhor, porque senão isso pode ser ambição sua, é ambição. E nós vivemos num mundo, numa cultura onde as pessoas têm que ser ambiciosas. Já viu isso, esses coaches aí? Você tem que ser ambicioso. Não, contrário à palavra.
Você tem que ser aquela pessoa que ouve a Deus, aquela pessoa que descansa no Senhor e que pergunta a Deus, Deus, o que eu preciso fazer? O que é necessário para mim? Qual que é a tua vontade para mim? Qual que é o teu caminho para mim? Não é o que eu acho. É qual que é o teu caminho? Quais são as tuas promessas para mim? Essas devem ser as perguntas. E descansar nele, esperar no tempo dele. Ele realizar a sua vontade para a sua vida e para a minha vida. Cuidado com os atalhos. Cuidado para não ser uma pessoa ambiciosa. Vamos lá, então? As 3? Apetite. Isso mesmo. Tá mais ou menos aí. Vamos de novo? Isso mesmo. E versículo 10 diz, então, como é que Jesus responde à ambição? Então Jesus lhe ordenou, retira-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Só a Ele darás culto. Adore o Senhor, o seu Deus, e só preste culto a Ele, não a outro ídolo. Ídolo é tudo aquilo que você coloca no lugar de Deus, em primeiro lugar. Pode ser um filho, pode ser o trabalho, pode ser bens materiais, pode ser um time de futebol, tudo aquilo que você prioriza para Ele. Não é? Ídolo é isso. E o Senhor tem que ser tudo na nossa vida, Ele tem que ser colocado em primeiro lugar da nossa vida. Buscai, o que diz lá, Mateus capítulo 6, versículo 33, buscai em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Busque o reino dos céus, busque a presença do Senhor, busque em primeiro lugar, e as outras coisas vão ser acrescentadas, meus irmãos. Fique tranquilo. O contexto desse texto fala da provisão de Deus para conosco. Não fala? Ele vai dar alimento. Olha, está vendo os pardais? Eles trabalham, eles têm alimento. Está vendo os lírios do campo, como é que eles se vestem? Né? Nem Salomão se vestiu como eles. Fica tranquilo, não deixa a ansiedade tomar conta do teu coração. A ambição leva você a fazer isso. Descanse no Senhor, busque o Senhor. Busque o Senhor. Busque Ele. E as demais coisas serão acrescentadas. Esse mundo quer que nós sejamos ansiosos, preocupados mesmo. É isso que ele quer nos tornar. Satanás quer que nós sejamos preocupados, ansiosos. Ele quer justamente gerar isso dentro de nós, a ambição. Ele quer fazer de nós homens e mulheres que sejam aprovados, homens e mulheres que tenham apetite pelos prazeres da vida. Tome cuidado com isso. Tome cuidado com essas coisas, meus irmãos. Como, então, nós deformamos a nossa identidade? Como que nós vamos deformar a nossa identidade? Porque, diante disso que nós vivemos e passamos, nós devemos tomar muito cuidado com isso. Tome cuidado com isso. Tome cuidado com isso. Uma coisa que nós devemos, diante do que nós vemos em relação a essas 3 tentações, é algo que tem que ser gerado dentro do nosso coração por Deus, é a confiança. Confie em Deus. Confie em Deus, de todo o seu coração. Entrega o teu caminho a Ele, e o mais Ele fará. Não é isso que diz o Salmo 37? Versículo 4. Confie em Deus. Confie o teu caminho a Ele. Entrega o teu caminho a Ele, e o mais Ele fará por você. Nós somos, por quê? Nós somos filhos e filhas amadas do Senhor, em quem Ele tem prazer. Em quem Ele tem prazer. Ele tem prazer na nossa vida, porque nós somos os seus filhos, e Ele nos ama. Ouça a voz de Deus. Para que você tenha confiança no seu coração, ouça a voz de Deus. Ouça a voz de Deus. Ouça a voz dele. Não ouça a voz de Satanás. Não ouça as vozes deste mundo. Não ouça as vozes deste mundo. Eu quero terminar com uma parte do livro da Volta do Filho Pródigo, do Henry Nouwen. Se você não leu esse livro, eu quero aqui aconselhá-lo a lê-lo, que fala a respeito da história de um retorno para casa, a volta do filho pródigo. E ele diz assim, num trecho do livro: me sinto seguro sendo envolvido pelo abraço de um pai amoroso que me chama pelo nome e diz: você é meu filho querido, que tem todo o meu carinho. Eu ouvi essa voz
Dirigiu-se a mim no passado e continua a falar agora. É a voz do amor que é eterno, perdura para sempre e transforma em afeto quando ouvida. Quando a ouço, sei que estou em casa com Deus e nada tenho a temer, como o filho amado de meu Pai Celestial. Ainda que eu caminhe por um vale tenebroso, nenhum mal temerei. Como um amado, posso ser torturado e morto, sem duvidar que o amor que me é transmitido é mais forte do que a morte. Como amado, sou livre para viver e dar a vida, livre também para morrer enquanto a estou dando. Independentemente do que você passe na vida, mesmo que a morte te alcance, saiba que o amor maior por você foi daquele que entregou seu filho Jesus naquela cruz. Por mim e por você, por causa do seu amor. Saiba que ele se faz presente. Cuide do seu coração. Silencie o seu coração na sua presença. Silencie. Diante de tantas vozes, diante de tanta agitação que a gente tem nesse mundo, nós precisamos passar mais tempo de silêncio na presença do Senhor. Silencie seu coração na presença do Senhor. Qual foi a última vez que você silenciou o seu coração diante do Senhor? Esse mundo, Satanás não quer que você silencie o coração diante do Senhor. Silencie seu coração na presença do Senhor, para que então você possa escutar a sua voz. Escutar a sua voz. Né? É que nem eu vi uma ilustração um dia de um pai ensinando o seu filho a escutar a voz de Deus. Ele colocou seu filho diante de uma lagoa. Ele mostrou, está vendo? A lagoa, alguma onda, né, em relação ao mar. Ele falou, não, pai, eu vejo um espelho d'água. Esse é o silêncio que você deve ter na sua alma, no seu coração, diante de Deus. Aí o pai pegou uma pedra e jogou lá no lago, no meio do lago. E aquela pedra fez ondulação no lago todo. E ele falou, essa é a voz de Deus. No meio do silêncio, ouça a voz de Deus. Ouça a voz de Deus, porque é nessa calmaria que você verá quem Deus é, o que Deus tem para você, quais são as ondas de amor que Ele formará na sua vida, e você saberá quem você é diante do Senhor. Terceiro e último, confie em todo o tempo e em todas as áreas da sua vida. Confie em todo o tempo, em todas as áreas da sua vida. Porque Deus é bom, Deus te ama, Deus se faz presente. Confie nele, descanse nele, em todas as áreas. Entregue seu casamento, entregue seus filhos. Sabe por quê? Ele é o Redentor. Você não pode salvar seu casamento, você não pode salvar seus filhos, você não tem força para muitas vezes fazer um monte de coisa. Quem tem força é Jesus, que é o Redentor. Ele é o Redentor do seu casamento, Ele é o Redentor da relação dos seus filhos para com você, para com o Senhor Jesus. É Ele. Então, confie nele. Entregue tudo que você tem nas mãos dele. Em nome de Jesus. Amém. Feche teus olhos, coloque seu coração diante do Senhor. Silencie seu coração agora na sua presença.
Senhor, nós mais uma vez estamos aqui na Tua presença e queremos, Senhor, Te agradecer mais uma vez por esta palavra que alcançou os nossos corações. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é um Deus que fala, um Deus que vai ao ponto, um Deus que vai na profundeza do nosso íntimo, coisa que nós nem sabíamos às vezes, estava escondido, o Senhor traz à tona. Obrigado, Jesus, por isso. Obrigado por sabermos que o Senhor é o nosso Pai, que nos ama com todo carinho, todo afeto. Nós queremos te agradecer, Senhor, pelo teu cuidado. Nos livre de toda a tentação, dos nossos apetites, Senhor. Nos ajude, Senhor, em meio às necessidades que nós achamos que temos e que muitas vezes queremos resolver pelas nossas próprias mãos, que possamos descansar no Senhor e confiar em Ti, porque o Senhor é aquele que cuida de nós. Ajuda-nos, Senhor, ajuda-nos diante, Senhor, de tudo aquilo que nós queremos aprovação dos outros, que possamos ouvir a Tua voz e sabemos que somos aprovados por Ti, somos os Teus filhos, Senhor, não temos necessidade de aprovação. E que diante das situações, Senhor, que nós vivemos, nós venhamos a deixar as ambições de lado e a confiar em Ti, Senhor, a realizar a Tua vontade, a descansar e viver segundo o Teu querer, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, ajuda-nos. Abençoe, Senhor, o Teu povo, que nesse momento agora onde nós estaremos aqui, diante da Tua mesa, que possamos nos alegrar no Senhor, celebrar a vitória de Cristo naquela cruz, e que o Senhor possa nos fazer mais alvo do que a neve, Senhor. Perdoa os nossos pecados, perdoa-nos às vezes pelos nossos apetites, pelos nossos pecados que cometemos contra o Senhor, pela nossa ambição de queremos ter mais e mais e mais e não nos satisfazer com isso. Que o Senhor nos ajude, Senhor. Ajude-nos a viver para o Senhor. Ajuda-nos a viver para a Tua glória, a agradar somente o Senhor, não a homens, mas agradar o Senhor. Fortaleça a nossa vida no Senhor. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, por esse tempo. Que o Senhor possa fortalecer a nossa fé nesse encontro com o Senhor nesta mesa, Senhor. Teu corpo que padeceu naquela cruz, sofreu por amor a nós, seu sangue derramado em favor dos nossos pecados, nos lavando e nos purificando de todo o pecado. Obrigado, Jesus, por essa oportunidade, Senhor. Obrigado, Senhor, por esse momento, Senhor. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém.